Capacitação NR10. Leis e efeitos da eletricidade. Efeito Joule. A lei de Joule, também conhecida como efeito Joule ou efeito térmico, é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica integralmente em calor. A passagem da corrente elétrica num condutor provoca o aumento de temperatura, liberando calor. A energia elétrica, que se transforma em energia calorífica no receptor ou condutor, é diretamente proporcional à resistência elétrica, ao quadrado da intensidade da corrente que o percorre e ao tempo da passagem da corrente. Efeito corona. Comum em superfícies condutoras das linhas de transmissão de energia elétrica, o efeito corona é resultado do contato de um campo elétrico intenso e elevado com partículas de ar, umidade ou poeira. O resultado é a emissão de luz sempre que as partículas são ionizadas. A corona pode ser positiva ou negativa, dependendo da polaridade do potencial elétrico. O efeito corona pode causar grandes transtornos, especialmente em caso de quedas da capacidade energética, podendo resultar na perda de centenas de quilowatts por quilômetro de condutor elétrico. O efeito corona também é conhecido como fogo de Santo Elmo, isto porque o Santo Elmo é o padroeiro dos marinheiros, que costumavam observar os mastros dos navios envolvidos por uma camada de luz. Muito tempo depois, descobriu-se que as nuvens ionizadas induziam cargas elétricas nos mastros, sempre antes das tempestades, principalmente em regiões tropicais. Efeito pelicular. Efeito pelicular é um efeito caracterizado pela repulsão entre linhas de corrente eletromagnética, criando a tendência desta fluir na superfície do condutor elétrico. Este efeito é proporcional à intensidade de corrente elétrica e aumenta com a raiz quadrada da frequência, com a permeabilidade magnética e com a condutividade elétrica do condutor. Eletrólise da água. A eletrólise é decomposição de água em oxigênio e hidrogênio, por efeito da passagem de corrente elétrica. No entanto, esse processo eletrolítico raramente é usado industrialmente, uma vez que é muito mais adequado e barato fazer esse processo em combustíveis fósseis. No exemplo do slide, a corrente elétrica passa pela água com sal, onde no terminal negativo sai hidrogênio e no positivo oxigênio.